Oiê, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem também. Gente, eu fui olhar agora. Hoje é dia 20 e quanto? Sei lá, 20 e poucos de novembro de 2025. E aí eu fui olhar, resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu vou lavar uma louça e sempre quando eu vou lavar louça, eu gosto de colocar conteúdo das colegas para assistir. Ou das colegas crocheteiras, ou quando eu tô muito enjoada de crochê, eu assisto qualquer outro tipo de conteúdo, né? Palavra de Deus, enfim. Só que aí eu lembrei, falei, eu tenho alguns assuntos para falar, então eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo pro meu canal, né? E aí, sempre que eu vou fazer isso, eu dou uma olhada em qual que é a última data que eu coloquei vídeo. E eu me surpreendi, porque, como eu disse, nós estamos no dia 20 e pouco de novembro, e já tem vídeo no canal aí até 29 de dezembro. E aí, no caso, eu vou ter que... Ou eu coloco um vídeo extra, porque eu tô tentando colocar um vídeo por semana, ou eu coloco esse vídeo já para janeiro. Então, pensando questão de algoritmo, eu não vou colocar um vídeo extra nessa situação, porque não vai valer a pena. Pode ser que bagunce a ordem aí do canal. Então, feliz ano novo. Antes de mais nada, que seja um ano na sua, na minha, na nossa vida, regado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que seja um ano abençoado por Deus, que sejam dias abençoados por Deus, nas vendas, na saúde, né? Na nossa família, com os nossos filhos, enfim. Que bom estar junto com vocês mais um ano. Vamos lá. Dito tudo isso, o que é muito estranho porque eu ainda estou em 2025, eu queria falar com vocês sobre uma coisa muito interessante, que é pronta entrega. Também, ao mesmo tempo que é interessante, é um assunto um tanto quanto polêmico, porque todo assunto que gera opiniões diversas, ele acaba se tornando polêmico. Mas eu não vejo como um assunto polêmico, porque eu entendo assim, cada um faz o que quer no seu negócio. Então, tipo assim, você quer trabalhar com pronta entrega? Você precisa experimentar. Muitas de nós têm medo, e eu me incluo nessa. Por quê? Porque a maioria das vezes o cliente dificilmente quer o que você tem pronto. Que nem uma vez uma cliente apareceu e ela queria um amigurumi para meninos. Ela queria especificamente um coelho. Aí eu fiquei pensando, gente, mas por que raios? Depois que eu conversei com ela, enfim, tentei negociar, mas não deu. Já faz tempo essa história. Aí depois, quando encerrou a negociação, eu fiquei pensando, poxa, mas por que raios eu teria um coelho guardado em casa? E aí, também quero explicar o porquê que me trouxe esse insight de falar sobre pronta entrega. Veja bem, essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Uma cliente me procurou, eu faço parte de um grupo do Facebook aqui da minha cidade, que só mulheres podem participar. Só empreendedoras, né, femininas podem participar. E aí, de vez em quando, aparece uma galera lá. Tanto você pode entrar para procurar algum serviço, então de advogado, psicólogo, bordado, presentes no geral, enfim. Tanto quanto você pode oferecer o seu serviço lá. E eu acho muito legal. Aí, eu, navegando pelo Facebook, aí apareceu para mim uma postagem de uma mulher procurando um presente para dar para a avó dela, que faria aniversário na sexta-feira que passou agora. Hoje para mim aqui é uma segunda-feira. E aí ela queria o presente para entregar na sexta-feira, era mais ou menos, era numa quarta-feira. Aí ela perguntou se alguém tinha sugestão, se alguém oferecia algum trabalho com o qual ela pudesse presentear a avó dela. Aí, na hora que eu vi a postagem, tinham 2 comentários. Uma moça oferecendo bordados e uma outra moça oferecendo... Eu não lembro o que era agora. Aí, gente, eu, despretensiosamente, entrei e comentei, olha, posso fazer a sua avó em amigurumi. Ai, meu Deus. Enfim. Louca total, né? Tipo, atrevida total. Porque até ontem a pessoa não sabia nem fazer nada, assim, tipo, que fosse fora de receita pronta. E de repente, do Neida, a pessoa tá por aí oferecendo, olha, posso fazer você em amigurumi.
Mas, gente, a vida é sobre isso, sabia? Se você não começar a se arriscar, se você não começar a se jogar para os desafios, você vai ser para sempre a pessoa que, como eu, fica só executando receita. E se para você isso aí tiver tudo bem, ok, beleza, legal, continue. Mas saiba que ninguém cresce na zona de conforto. Isso é um fato. Para que a gente possa crescer, a gente precisa se sentir desafiado. E isso também não quer dizer que o desafio não vai te dar trabalho, afinal o nome é desafio, certo? Certo. Então, assim, vai dar trabalho, vai ter perrengue, vai acontecer todo tipo de coisa. Mas é nessa hora que você vai estar crescendo, é nessa hora que você vai estar evoluindo, amadurecendo. Então, tudo isso faz parte. E fiz esse comentário e achei lá, fiz esse comentário no post dela, né? E achei que, tipo, ela não ia me chamar. Porque geralmente é isso que acontece, as pessoas comentam as coisas e somem. No dia seguinte, quem me chamou? A moça. Olha, e assim, coisas interessantes aqui. Primeira coisa que eu fiz foi, olha, posso fazer a sua avó em amigurumi. Aqui estão as minhas redes sociais onde você pode ver o meu catálogo. Então coloquei o número do meu celular e coloquei o link do meu Instagram para ela acessar direto e lá ver. Aí ela já veio com um print de uma bonequinha que eu vou deixar em algum lugar aqui, provavelmente, e perguntou se eu poderia fazer daquele jeito, só que com o cabelo preso. Ela falou assim, eu queria ver essa boneca completa. Aí eu mostrei a boneca completa e como vocês viram aí, ela tem cabelo cacheado solto. Aí eu falei pra ela, mostrei a boneca, ela falou que queria com cabelo preso, tal, que era pra presentear a avó dela, se eu poderia fazer. Aí eu falei, tipo um coquezinho, porque eu pensei, vó, coque, né? Aí ela, olha, minha avó é indígena, e sim, combinaria super com ela um coquezinho. Eu falei, então beleza. Combinamos a entrega, combinamos tudo, enfim. Aí ela falou assim, ó, só que eu queria pra entregar amanhã. Isso já na quinta-feira, porque o aniversário era na sexta. Toda essa nossa conversa foi na quinta. Aí eu falei assim, olha, eu consigo te entregar amanhã. E aí a negociação aconteceu, ela fez o pagamento, tudo certo. Depois teve um problema porque eu fui perceber que eu me confundi com a cidade que ela me falou. A cidade que ela me falou é no interior aqui do meu estado e não tem como eu fazer aquela, não tinha como eu fazer aquela entrega. Então, imediatamente que eu percebi o erro, já entrei em contato com ela de novo, já tava produzindo a boneca, né? Mas entrei em contato com ela de novo e falei, olha, eu me enganei. Nossa, deixa eu abrir a porta, que tá um calorão aqui. E não tá calor. Pelo contrário, tá bem friozinho aqui. Hoje tá chovendo. Eu tava até conversando com as meninas agora. Tá chovendo e o ventinho gelado. Aí, ela falei, olha, tudo que eu posso fazer nesse momento é te mandar pelo correio, pelo Sedex, né? Ah, mas será que chega? E na sexta-feira era feriado e eu também esqueci. Ela também esqueceu. Aí ela topou, eu continuei fazendo a boneca, tudo certo, tudo legal. E, enfim, gente, deu tudo certo, tá? Fiz a postagem no correio, obviamente não chegou no prazo que ela queria, mas tudo sob acordo, a gente foi conversando, tá, tudo certo, ninguém ficou assim desavisado, que eu acho que isso é uma coisa muito importante também. A gente tem que manter o cliente sempre bem informado de tudo que está acontecendo, afinal é uma coisa muito importante, é uma data importante. Assim, a gente ajusta todas as expectativas e evita reclamações. Beleza, deu tudo certo, tá? A embalagem que eu mandei para ela, eu fiz um teste. Aquela embalagem que eu ensinei aqui no canal, se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, se você ainda não assistiu esse vídeo, tá? Então, eu fiz aquela mesma embalagem para mandar pelo correio, para descobrir se a embalagem chega direitinho na casa da pessoa. E chegou. Ou seja, a minha encomenda foi transportada por aproximadamente 340 quilômetros do lugar que eu estou. E aí eu fiz questão de perguntar para a cliente, ó, quando a encomenda chegar aí, eu quero que você me diga como que estava a caixa. Se não estava rasgada, se não estava amassada. E aí ela me... Ai, que susto! E aí ela vai escovar o dentinho. E aí... Você vai comer o quê? O que você vai comer? Tem arroz, feijão. E aí... Pausa para atender as demandas da casa, faz tempo que eu não falo isso. Não sei onde eu parei. Mas enfim, gente. Aí eu testei a caixinha, que eu queria saber se ia chegar... Como que ia chegar, né? Porque afinal,
ia rodar um tanto considerável. E ela falou que deu tudo certo, chegou de boa lá, que não tinha nenhum defeito, tal, inclusive elogiou o trabalho, enfim, essas coisas. Suzana, minha filha, mas você não ia falar de pronta entrega? Eu vou falar. Às vezes, a gente tem tanto medo de fazer um produto à pronta entrega. Tem duas questões. Às vezes a gente tem medo, porque como uma das questões é que a gente faz, mas o cliente não quer o que a gente tem. Ou ele não quer a cor que a gente tem. Ou enfim, isso é um ponto. Outra questão é que a gente tem pressa para vender o nosso produto. Por exemplo, essa bonequinha que ela viu no Instagram, que eu coloquei a foto aí, e vocês viram, eu tinha ela pronta entrega aqui, mas eu não tinha gostado, sinceramente, dela, porque na receita a pessoa fez com o olho pequenininho. E na ocasião eu não tinha esse olho pequenininho, só tinha aquele olho castanho grandão. Eu coloquei e não gostei. E, gente, quando eu não gosto de uma coisa, dificilmente alguém me convence do contrário, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita facilidade em vender aquilo que eu gosto. Se eu não gostar, sabe? E aí uma colega veio aqui e gostou muito daquela bonequinha. Ela veio visitar a minha casa pela primeira vez e eu dei pra ela a boneca. Mas aí depois, quando aconteceu esse episódio, eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse ela pronta entrega, teria sido muito mais fácil. Talvez a cliente nem ficasse com ela porque ela queria o cabelo preso. Talvez sim. Mas aí eu poderia, por exemplo, descosturar aquele cabelo e só colocar o cabelo que a cliente queria. Ou seja, seria muito mais fácil, entende? Então, assim, a gente precisa perder esse medo da pronta entrega. A gente também precisa pensar nas coisas que vendem mais. Por exemplo, na área de tapete. Afinal, meu canal se chama Trama Tapete, mas vocês sabem que eu não faço só tapete. Aliás, esse é um tema para um outro vídeo também. Porque direto e reto eu fico pensando que eu gostaria de mudar o nome do meu canal. Ou não o nome do meu canal, mas, por exemplo, para amigurumi, que eu tenho feito com mais frequência ultimamente, sei lá, pensei num nome só para amigurumi, sabe? Para não ficar tão bagunçado o meu Instagram. Mas, enfim. E aí, falando de tapetes. Quais são as cores que mais vende aqui no meu ateliê? Você tem que pensar isso aí no seu ateliê, tá? Não vai se basear por mim. Porque aqui no meu ateliê eu tenho um padrãozinho que mais vende. No seu ateliê você pode ter outro. Aqui no meu ateliê, as cores de peças que mais vende são os tons terrosos e colorido. É, tapete colorido. Então, adianta eu pegar e fazer tapete fora dessa paleta de cores para pronta entrega? Até adianta, porque sempre aparece alguém querendo coisas que de repente é muito aleatório na sua vida. E aí vai de você querer se arriscar. Então tem lá uma cor parada, que, sei lá, uma cliente veio, pediu e ficou aquela linha lá, faz um tapete e deixa guardado. Um tapete, um suplá, sei lá. Na questão dos amigurumis, então aqui para mim seria isso, tons terrosos e coloridos. Certo? Certo. Então se eu for trabalhar com pronta entrega, eu tenho que mais ou menos seguir essa linha de raciocínio. E, claro, ter alguma coisa um pouco fora também, porque sempre aparece alguém que quer coisas aleatórias. E aí vou falar um outro ponto também, mas eu vou chegar lá. Amigurumi. Para mim aqui, o que mais vende de amigurumi são bonequinhas, chaveiro, chocalho, bonequinhos pequenos, bonequinhos tipo coelhinho pequeno para criança pequena, polvo. Então, se eu fosse fazer amigurumi, eu faria a pronta entrega. Estamos falando de pronta entrega, né? Só para lembrar vocês e o algoritmo, né? Porque tem isso também, gente, viu? O algoritmo lê o que a gente fala, ele lê o conteúdo, tá cada vez mais inteligente, essas inteligências artificiais, né? Mas vamos voltar. Se eu fosse fazer amigurumis à pronta entrega, então eu faria nesse sentido, de cores diversas. Sei lá, faria uns 4, 5 polvinhos de um preço mais acessível, ou seja, peças menores e mais rápidas, porque nisso também a gente tem que pensar, e deixaria a pronta entrega. Mas assim, o pronta entrega, ele também tem uma questão que é o seguinte: não é porque você tem a pronta entrega que você vai fazer aquele monte de peça e deixar estocado na sua casa. Eu tenho pensado muito sobre isso. Você tem que fazer e divulgar. Instagram,
Facebook. Sei lá eu, qual é a rede social que você gosta. WhatsApp. Você tem que divulgar. Você tem que pegar essas peças e levar com você para onde você for. Não todas, né, gente? Mas, por exemplo, um kitzinho de tapete, um amigurumi de cada. Você tem que levar. É pronta entrega. Eu aqui, perto de mim, eu tenho um lugar que se eu sair com tapete eu volto com nenhum. Só que como eu trabalho com encomenda, eu não tenho tempo de fazer pronta entrega, porque o tempo que eu emprego na pronta entrega, eu deixo de fazer uma encomenda. Então, eu tava pensando esses dias, por que a gente tem tanto medo de fazer pronta entrega? Por que a gente tem tanto medo de fazer pronta entrega? Tem a Shopee, tem o Mercado Livre, tem tantas plataformas de venda, gente. Tem o Elo7, tem o Enjoei, tem várias plataformas. O que não pode é você fazer, deixar lá parado na sua estante, mofando, porque mofa assim, amarela, fica feio. E não oferecer para ninguém achando que vai cair cliente do céu. Se eu duvido que caia cliente do céu, não, eu não duvido, porque o Deus que eu acredito, né, que é o Criador do céu e da terra, e do nosso Senhor Jesus Cristo, e de cada um de nós, então, esse Deus aí, ele é capaz de tudo. Então, eu creio, se você orar com fé e pedir, Senhor, manda clientes aqui na minha porta para comprar esse tapete, e se for da vontade dele, eu tenho certeza que ele pode fazer. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, tirar fotos legais, divulgar, sei lá, de repente criar um grupo de transmissão, que eu nem sei mais se pode isso. Eu ouvi dizer que tá proibido no WhatsApp, que eles tiraram essa função, ou que ela é paga agora, sei lá. É aquilo, né? Começou a dar dinheiro, gente. Eles querem enfiar pago em tudo, né? Então, assim, por que a gente tem tanto medo de pronta entrega? Talvez porque a gente não parou para planejar. Porque tudo aquilo que é novo causa medo? Causa medo, claro que sim. Mas será que não está faltando realmente só um pouquinho de planejamento, de sentar um pouquinho, tirar um dia que seja e pensar como você faria? Você tem anotado aí todas as peças que você mais vende? Por isso que é importante o controle, né? Quando você tem um controle de tudo que você vende, fica muito mais fácil você saber quais as peças que você mais vende e quais as cores que mais saem no seu ateliê. É peça com flores? É peça sem flores? Você vende mais suplá? Eu também, se eu fosse fazer kit de suplá para vender, eu faria os tradicionais, nas cores tradicionais, que é mais cru, com dourado que sai aqui, né? Cores mais tradicionais. Inclusive, eu tô com um monte de suplá ali para dar finalização neles e até agora eu não achei tempo. Mas eu preciso fazer isso antes do Natal, inclusive para essa semana. Porque a semana, né, de pagamentos aí de décimo, não sei o que a galera começa a ficar desesperada para comprar as coisas, então. Para ver se vende agora. Certo? Certo. E são nas cores vermelho, que eram as linhas que eu tinha, amarelo, rosa, vermelho, amarelo e rosa. São as cores que eu tenho aí de suplá pronta entrega, kitzinho com 4 unidades. Então, assim, senta, planeja, sabe? Faz o teste, porque, gente, eu tava até comentando com as meninas, toda vez que eu tô nesse dilema de querer parar com as encomendas e começar a pegar só a pronta entrega, parece que Deus me manda um sinal que, tipo, esse é o seu caminho. Você tá indo pro caminho certo, sabe? Porque aparece alguém querendo pronta entrega. Então, esse é um incentivo para eu fazer pronta entrega? Pode ser que sim, pode ser que não. O principal de tudo é você analisar a sua realidade e parar com esse negócio de ir pela cabeça dos outros. Mas absorver e guardar e analisar e reter aquilo que é bom para você, aquilo que faz sentido para você. Então, assim, faz sentido para você tirar meio dia para você planejar como que vai ser essa mudança de estratégia no seu ateliê? Faça. Faz sentido para você começar agora, o ano que está começando agora, e ir anotando todos os pedidos e de repente fazer essa transição no ano que vem, porque daí você já vai ter um ano de pedido anotado, para você ter uma base do que mais vendeu, da cor que mais vendeu, do modelo que mais vendeu, se foi amigurumi, se foi tapete, se foi manta, se foi roupinha, se foi roupa, se foi sei lá o que você faz aí, pano de prato. Entendeu? O que não dá também é para meter o pé pelas mãos e sair, vou largar tudo e vou... Tenha calma. Tenha calma que a gente tem que passar conteúdo com responsabilidade. Eu digo para vocês que eu tô nessa transição já faz muito tempo, gente. Muito tempo. Mas é que a cada vez, enquanto mais o tempo passa, mais experiência a gente vai adquirindo e menos medo a gente vai, assim, a gente vai deixando menos o medo dominar a gente. Sabe assim?
quando você vai ficando um pouco mais corajoso e vai pensando assim, cara, o máximo que vai acontecer é dar errado. Aí eu volto para trás, volto a pegar a encomenda. Porque outra coisa, não é porque você vai trabalhar com pronta entrega que você nunca mais vai pegar a encomenda. Mas, diferente disso, você vai poder escolher. Outra coisa, deixa eu ver, 20 minutos. Vou ter que fazer outro vídeo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, tá? Porque eu sei que eu falo pra caramba, mas é porque pra mim, gente, é como realmente fosse uma conversa, sabe? É como se eu estivesse lavando a louça e vocês estivessem aqui na janela conversando comigo. Então, eu quando percebo já deu 20, 30, 50, 60, 85 minutos. Beijo.